Capítulo 3. Lido por Davi Nascimento. Jill virou na direção da porta da sala dos armários, seus braços segurando duas malas cheias de equipamento. Ela as colocou no chão e rapidamente jogou o cabelo para trás, pondo uma boina azul em cima dele. Estava muito quente, mas era sua boina da sorte. Ela olhou no relógio antes de erguer as malas, satisfeita em ter levado apenas 3 minutos para enchê-las. Ela tinha passado por todos os armários do Alfa, pegando os cintos de utilidade, mais luvas, coletes à prova de bala e mochilas. Nada que refletisse a personalidade dos usuários dos armários. O de Barry era coberto por fotos instantâneas de sua família e tinha o pôster de uma revista de armas, uma rara 45 Luger, brilhando em cima de um veludo vermelho. Chris tinha fotos de amigos da Força Aérea e uma prateleira que era uma bagunça. Camisetas amarrotadas e papéis jogados. Brad tinha uma pilha de livros de autoajuda e Joseph um calendário dos Três Patetas. Só o de Wesker não tinha nada pessoal. Isso não a surpreendeu. O capitão não demonstrava ter muitos valores sentimentais. O armário de Jill tinha inúmeros livros de romances baseados em crimes reais, uma escova de dentes, um fio dental, balas de hortelã e 3 boinas. Na porta havia um pequeno espelho e uma foto velha dela e de seu pai, tirada na praia em um verão, quando ela era criança. Ao passar por ele, Jill decidiu recordá-lo quando tiver tempo. Qualquer um que visse seu armário pensaria que ela era algum tipo de maníaca dental. Jill apanhou as malas em seu joelho erguido e tocou a maçaneta. Ela a agarrou quando alguém tossiu atrás dela. Assustada, Jill largou as malas e virou-se, procurando pelo tossidor enquanto sua mente avaliava a situação. A porta foi trancada. A pequena sala tinha 3 fileiras de armário e tinha estado quieta e escura desde quando ela entrou. Havia outra porta na parte de trás da sala, mas ninguém havia passado por ela desde então. O que significava que alguém esteve aqui quando eu entrei? Nas sombras da última fileira. Um policial tirando uma soneca? Pensou Jill. Improvável. A sala de refeições do departamento tinha 2 beliches na parte de trás, muito mais confortáveis do que o concreto congelado. Talvez alguém esteja aproveitando o tempo livre com uma revista. Seu cérebro pensou. Isso importa? Você tem um horário. Mexa-se. Certo, pensou Jill. Jill levantou as malas e virou-se para sair. Senhorita Valentine, certo? Uma sombra surgiu no fundo da sala. Um homem alto com uma caixa e com uma baixa e musical voz. 40 e poucos anos. Magro, cabelos escuros e olhos profundos. Ele estava vestindo uma capa de chuva. Jill se preparou para correr se fosse preciso. Ela não o reconheceu. Eu mesma, ela disse cautelosamente. O homem andou em sua direção, um sorriso tomando conta de seu rosto. Eu tenho algo para você, ele disse suavemente. Jill estreitou os olhos e fez uma pose defensiva. Espera aí, imbecil. Eu não sei quem diabos você é, ou o que você acha que eu quero. Você está numa delegacia de polícia, disse Jill. Ela parou de falar assim que ele balançou a cabeça sorrindo.
Você confundiu as minhas intenções, senhorita Valentine. Desculpe meus modos, por favor. Meu nome é Trent, e eu sou um amigo dos Stars. Jill estudou a postura dele e colocou a sua no lugar, observando os olhos dele por um momento. Ela não se sentia ameaçada por ele, exatamente. Mas como? Mas como é que ele sabe o meu nome? Pensou Jill. O que você quer? Trent sorriu mais ainda. Direto ao ponto. Você tem um horário mais apertado. Ele vagarosamente colocou a mão no bolso do casaco e puxou o que poderia ser um telefone celular. Não é o que eu quero que importa. É o que eu acho que você deve ter. Deve ter. Jill olhou rapidamente para o item que ele segurava franzindo. Aquilo? Sim. Eu juntei alguns documentos que você deve achar interessante. Urgentes, de fato. Ele estendeu o aparelho assim que falava. Ela ergueu a mão cuidadosamente, percebendo que aquilo era um leitor de mini-disco, um microcomputador muito complicado e caro. Trent era bem pago, quem quer que fosse. Jill colocou o leitor no bolso da calça, sem um pingo de curiosidade. Para quem você trabalha? Jill perguntou. Ele balançou a cabeça. Isso não é importante por enquanto. Embora eu direi que há muitas pessoas observando Raccoon City bem agora. Oh, e essas pessoas são amigas dos Stars também, Sr. Trent? Trent riu. Uma suave risada. Tantas perguntas, tão pouco tempo. Leia os arquivos. E se eu fosse você, não comentaria com esse encontro com ninguém. Poderia ter sérias complicações. Ele andou para a porta no fundo da sala, virando para Jill assim que alcançou a fechadura. Subitamente, as feições de Trent perderam qualquer traço de humor, seu olhar sério e intenso. Mais uma coisa, senhorita Valentine, e isso é uma crítica. Não cometa erros. Nem todos são confiáveis, nem aqueles que aparentam ser, até mesmo as pessoas que você acha que conhece. Se você quiser permanecer viva, fará um bem lembrando disso. Trent abriu a porta e, num piscar de olhos, se foi. A mente de Jill foi em milhões de direções. Ela se sentiu num daqueles velhos filmes de espionagem, onde havia acabado de conhecer um misterioso estranho. Era de fazer rir. E ele ainda te deu um aparelho de milhares de dólares e disse para você ficar de olho no seu traseiro. Você acha que ele está brincando? Pensou Jill. Ela não sabia o que pensar e não tinha tempo para isso. A equipe Alpha já deve estar reunido, esperando e imaginando onde ela deveria estar. Jill colocou as malas nos ombros e saiu pela porta. As armas estavam carregadas e seguras, e o Wesker estava perdendo a paciência. Apesar de seus olhos estarem cobertos por óculos escuros, Chris pôde perceber isso pelo modo em que ele olhava para o prédio. O helicóptero já estava pronto, e as pás jogando um quente e úmido ar dentro do do apertado compartimento. Com a caixa aberta, o som do motor não deixava o ambiente apto para conversas. Não havia nada para fazer, exceto esperar. Vamos, Jill. Não se atrase agora, Chris pensou. Assim que Chris pensou, Jill saiu do prédio e correu em direção deles com o equipamento, mostrando um apologético olhar. Wesker desceu para ajudá-la, pegando uma das malas, enquanto ela subia a bordo. Wesker entrou e fechou a porta dupla.
Instantaneamente, o ruído da turbina se tornou mais potente. Problemas, Jill? Wesker não parecia nervoso, mas havia algo em sua voz que dizia o contrário. Jill balançou a cabeça. Um dos armários estava emperrado. Eu perdi muito tempo para abri-lo. O capitão a encarou por um momento, como se estivesse decidindo se dava ou não uma bronca nela. Então disse: Eu vou chamar a manutenção quando voltarmos. Vá em frente, distribua o equipamento. Ela pegou um fone e foi se sentar ao lado de Brad, enquanto Jill passava os coletes. Ele pegou um fone e foi se sentar ao lado de Brad, enquanto Jill passava os coletes. O helicóptero decolou vagarosamente. O RPD se distanciava assim que Brad os posicionava para o noroeste. Chris se curvou e ajudou Jill a distribuir as luvas e o cinto, enquanto voava sobre a cidade na direção das montanhas Arklay. As barulhentas ruas urbanas abaixo rapidamente deram lugar aos subúrbios, ruas largas e calmas casas em cima de gramados separados por muros de estacas. Minutos se passaram em silêncio, enquanto os alfas se arrumavam, cada um procurando os seus pensamentos. Com alguma sorte, o helicóptero do Bravo sofreu alguma falha mecânica de menor gravidade. Forrest ainda teria aterrissado em um dos campos abertos da floresta, sem um pássaro funcionando bem. Um pássaro, no caso, o helicóptero. Marine não começaria uma busca. A alternativa? Chris pensou. Chris não queria pensar em alternativas. Ele já havia visto as consequências de um acidente de helicóptero na Força Aérea. Uma falha do piloto causaria a queda de um helicóptero com 11 mulheres e homens num treinamento. Quando o resgate chegou, não havia nada além de corpos carbonizados entre os ardentes destroços. O cheiro suave de carne assada com gasolina no enfumaçado ar. Até o chão estava queimado. Essa foi a imagem que assombrou seus sonhos por meses. A terra pegando fogo, as chamas devorando o chão sob os seus pés. Houve uma suave inclinação na altitude, afastando Chris da desagradável recordação. Os limites irregulares da floresta de Raccoon surgiram logo abaixo. Os marcadores laranja da barricada policial entre o verde das árvores. O sol finalmente se pôra. A floresta, sendo tomada pelas sombras, começava. Eita! 3 minutos! Brad disse, e Chris olhou em volta, notando as quietas faces de seus companheiros. Joseph tinha amarrado um lenço vermelho na cabeça e estava enlaçando os cadastros. Barry estava esfregando um macio pano em sua amada Colt Python, olhando pela janela. Chris virou a cabeça para Jill e foi surpreendida por vê-la fazendo o mesmo. Ela estava pensativa. Ela estava sentada no mesmo banco que ele. Ambos sorriram um para o outro, ele meio envergonhado. Jill desprendeu o cinto de segurança e foi se sentar mais perto dele. Ele pegou um leve lance do cheiro dela, um limpo e ensaboado cheiro. Chris, o que você estava falando sobre os fatores externos nesse caso? A voz dela saiu tão baixa que Chris teve que encurvar para ouvi-la sobre o pulsante motor.
Ela olhou rapidamente para os outros, como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Depois olhou nos olhos dele. Eu acho que você pode estar no caminho certo. Perdão. Eu acho que você pode estar no caminho certo, ela disse suavemente. Mas estou começando a achar que não é uma boa ideia falar sobre isso. A garganta de Chris secou de repente. Aconteceu... Aconteceu alguma coisa? Chris perguntou. Jill balançou a cabeça. Não, eu só acho que você deve tomar cuidado com o que diz. Nem todos estão escutando do mesmo lado. Do mesmo lado, disse. Chris franziu. Não, não muito certo de que ela estava tentando lhe dizer. Todos com quem eu falei estão no caso. O olhar de Jill não se mexeu e de repente ele percebeu o que ela estava dizendo. Jesus! E pensei que eu é que estava paranoico. Chris pensou. Jill, eu conheço essas pessoas e mesmo que não conhecesse, o Stas tem o histórico de cada membro. Não há como isso acontecer. Jill suspirou. Olha, esqueça o que eu disse. Eu só... se cuida, tá bom? Isso é tudo. Tudo bem, crianças. Fiquem de olhos abertos. Nós estamos chegando no setor 22. Eles podem estar em qualquer lugar. Com a interrupção de Wesker, Jill deu um olhar final para Chris e foi para uma das janelas. Chris também. Joseph e Barry ficaram com as do outro lado, olhando pela janela e pensando no que ela disse. Olhando pela janela, ele pensou no que ela disse. Ele devia estar agradecido por não ser o único. Mas por que ela não disse nada antes e alertá-los contra os Stars? Ela deve saber de algo. Ele decidiu falar com ela depois de resgatar a equipe Bravo. Tentar convencê-la a falar com Wesker. Com os dois pressionando, o capitão teria que escutar. Ele passou a prestar atenção no interminável mar de árvores. A mansão Spencer devia estar perto. Ele recusou qualquer pensamento sobre Billy, Umbrella e Jill. Ele estava preocupado com os bravos. Apesar das árvores estarem passando, ele estava se convencendo de que eles não estavam com problemas sérios. Deve ter sido algum fio danificado e Forrest pousou para fazer reparos. Ele pensou. Então ele viu a cerca de um quilômetro. Mesmo com Jill apontando e falando, sua preocupação se tornou-se em medo. Olhe, Chris. Uma fumaça negra subia do resto da luz do dia, manchando o céu como uma promessa de morte. Oh, não! Barry olhou para a fumaça que saía do meio das árvores. Capitão, 2 horas! Chris disse, e então já estava rumando para o local. A fumaça só podia significar um acidente. Wesker pulou para a frente de trás da cabine, ainda de óculos escuros. Ele ficou na janela e disse rapidamente. Não vamos pensar no pior. Há uma possibilidade de que o fogo tenha aparecido depois que eles pousaram. Ou eles podem ter começado o fogo de propósito, como um sinal. Barry quis acreditar nele, mas o próprio Wesker já sabia. Com o helicóptero parado, um incêndio seria improvável. E se os bravos quisessem sinalizar, eles teriam usado os fogos. Além disso, madeira não faz aquele tipo de fumaça. Mas o que quer que seja, nós só saberemos quando chegarmos lá.
Agora, se eu puder ter as suas atenções, por favor. Barry saiu da janela e viu os outros fazerem o mesmo. O Stas tinha baixas às vezes, fazia parte do trabalho. Mas um acidente como esse? Estranho. Ouçam, nós temos pessoas lá embaixo num possível ambiente hostil. Eu quero todos armados e uma aproximação organizada. Barry, você vai na frente. Barry concordou. Brad, vai nos descer o mais próximo possível do local, que parece ser uma pequena clareira a uns 50 metros ao sul das últimas coordenadas. Ele ficará no helicóptero em caso de algum problema. Alguma pergunta, senhores? Ninguém falou. Bom, Barry, carregue-nos. Nós podemos deixar o resto das coisas aqui e voltar depois. O capitão foi falar com Brad enquanto Jill e Chris e Joseph viraram-se para Barry. Sendo um especialista em arma, ele foi pegá-las. Barry destrancou o armário próximo à porta, mostrando 6 revólveres Beretta 9mm numa prateleira de metal, limpas e revistas no dia anterior. Cada arma carregava 15 balas. Era uma boa arma, apesar de Barry preferir a sua Colt Python, bem mais poderosa, com balas 357. Ele rapidamente distribuiu as armas, cada uma com 3 clipes carregados. Espero que nós não precisamos delas, Joseph disse, e Barry concordou. Só porque ele pagava os impostos para a RNA não significava que ele era um maluco com o dedo no gatilho, pronto para matar. Ele só gostava de armas. Wesker se juntou a eles de novo e os 5 esperaram Brad pousar. Assim que eles se aproximaram da fumaça, as pás do helicóptero caiu-se um negro nevoeiro que se confundia entre as árvores. Brad deu a volta e pousou o helicóptero na clareira na grama alta. Os apoios ainda não estavam no chão e Barry já estava pronto para sair. Uma quente mão tocou em seu ombro. Barry se virou e viu Chris olhando. Nós estamos bem atrás de você, Chris disse e Barry acenou. Ele não estava preocupado com a cobertura do Alpha, e sim com a situação do Bravo. Enrico Marini era um bom amigo. A esposa dele havia tomado conta das meninas tantas vezes que Barry já perdera a conta, e era amigos de Kate. O pensamento dele ter morrido por uma estúpida falha mecânica. Aguenta aí, parceiro. Nós estamos indo, pensou Barry. De mão na coronha da sua Colt, Barry puxou a maçaneta e saiu no ar úmido da floresta de Raccoon City, pronto para o que desse e viesse. Fim do capítulo 3.